Vamos com tudo começar então a nossa aula falando sobre uma coisa muito importante dentro da matemática, dentro da lógica matemática, dentro também do raciocínio lógico, que são os conjuntos. Tanto nessas áreas que eu já citei, os conjuntos são, na verdade, assuntos e são teorias e temas muito importantes que você deve dominar, porque eles podem aparecer em todas essas áreas. Nós vamos começar falando sobre conjuntos, especificamente em algumas situações bem práticas para o que você precisa saber. Quando nós falamos sempre, em conjunto, a primeira coisa que vem à cabeça é uma chamada noção primitiva. Como assim noção primitiva? Quer dizer que conjunto não é matematicamente algo que está bem definido. Não existe uma definição exata para aquilo que possa ser um conjunto. Então nós vamos aqui usar a ideia de um conjunto como sendo um agrupamento de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Então sempre quando eu falar em conjunto, nós vamos partir de uma chamada noção primitiva. Então é importante você saber isso, que dentro dessa área de conjuntos, a nossa noção primitiva, ela vai trazer essa ideia como um agrupamento de elementos que possuem pelo menos, quer dizer, no mínimo, uma característica em comum. Então, para você fazer parte, de um conjunto, você tem que ter, no mínimo, uma característica igual para todos os elementos. Então, fica aqui a nossa primeira dica, certo? Exemplos de conjuntos que nós podemos citar. Uma turma de alunos de uma mesma série, de uma determinada escola. Nós podemos citar aqui uma banda de música, uma banda de rock, um grupo de pagode, enfim. Isso nos dá a ideia de um conjunto. Um time de futebol também pode nos trazer essa ideia. E quando nós começamos a falar em conjuntos, nada mais importante do que saber como representar um conjunto. Então nós vamos falar dessa representação que pode existir para os conjuntos. Então você tem que dominar agora essa simbologia, ok? Então, quando falamos em representação, a primeira representação para um conjunto que eu vou usar é a representação por enumeração, ou também conhecida como representação por citação. Que tipo de representação é essa? É quando eu falo de um por um dos elementos que fazem parte deste conjunto. Então, a representação aqui, eu vou colocar um exemplo bem fácil. Geralmente todo conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. Então, vou começar aqui colocando chamado conjunto A. Esse conjunto A, eu vou colocar aqui dentro dele o sinal de igual e sempre representá-los por chave, ok? Então, por enumeração ou citação, coloquei aqui, letra maiúscula, conjunto A igual. E vou colocar agora, certo, os elementos que fazem parte deste conjunto. Vou citar aqui um por um deles. Como exemplo, vou colocar alguns números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso significa uma representação por enumeração, quando eu cito um por um dos elementos que fazem parte deste conjunto. Eu também posso representar estes conjuntos usando uma outra forma, que é uma forma muito comum, que é a conhecida representação pelo famoso diagrama, ok? Então nós podemos representar um conjunto por um diagrama. O que é esse diagrama? Esse diagrama é uma forma geométrica, um desenho livre, desde que ele seja fechadinho, ok? Então, imagina essa ideia. O diagrama ele pode ser a representação desse mesmo conjunto A através aqui de um círculo. Então, dentro desse círculo, eu vou colocar todos os elementos que fazem parte do conjunto A, que eu citei aqui. Então, nesse caso, o número 2, número 4, número 6, número 8, número 10 e o número 12. Então, isso aqui é uma representação por diagrama, ok? Então, também conhecida como diagrama de Venn, Então, tem essa situação aqui, até vou colocar aqui, não é muito importante você decorar o nome, Mas é o famoso diagrama de Venn, onde nós colocamos dentro de um desenho fechadinho todos os elementos que vão fazer parte desse conjunto. Bom,
Temos também uma terceira representação, que é muito importante também você dominar essa característica. Qual representação seria essa? Nós vamos chamar de representação por extensão. Qual é o segredo dessa representação? A representação por extensão é quando nós usamos uma característica desse conjunto. Então, eu vou colocar aqui, na extensão, nós vamos representar uma característica desse conjunto. Eu não vou falar um por um dos elementos que fazem parte desse conjunto, mas eu simplesmente vou citar uma característica. Então, um exemplo, eu vou criar agora aqui um outro conjunto, B igual, vou abrir as chaves, ok? Então, abrir as chaves aqui e vou colocar exatamente assim, eu vou chamar os elementos todos por uma mesma letra, vou generalizar, vou usar aqui, ó, letra X, tal que X, ok? X é, no caso, vou colocar aqui um dia da semana. Então, o meu conjunto B, ele vai ser representado por todos os elementos que são considerados dias da semana. Então, quem seria o conjunto B? Ele seria formado pelos seguintes nomes ou pelos seguintes elementos: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto. Este seria o meu conjunto B. Só que eu não precisei citar um por um dos elementos. Essa barrinha aqui, ó, que é muito importante, ela indica a expressão tal que, certo? Ou também ela pode indicar a expressão qualquer que, né? X tal que X é um dia da semana. Então eu estou dizendo que o conjunto B é representado pelos elementos que são os dias da semana. Eu também posso colocar aqui, ó, uma outra representação. Vou colocar aqui o meu conjunto C, né? Eu vou colocar aqui o meu conjunto C, eu vou colocar assim, é uma vogal do alfabeto. Então, quem seria o meu conjunto C? O meu conjunto C seria representado, né, pelas vogais A, E, I, O e U. O meu conjunto tem 5 elementos. Esta representação aqui de cima é uma representação por extensão. Essa representação de baixo é uma representação por enumeração, é uma representação por citação. E eu também poderia ter aqui embaixo, ó, como exemplo, a representação desses elementos exatamente por diagrama. Então, tá aqui, ó. Poderia usar as 3 representações para indicar o mesmo conjunto. Então, fica a minha dica de como você pode representar estes elementos. Muito importante você prestar atenção nessa simbologia. Além disso, e dessas noções aqui sobre conjuntos, é muito importante você entender que cada ser que faz parte do conjunto vai ser chamado de elemento do meu conjunto. E a partir daí vão existir algumas relações muito importantes entre estes elementos e os nossos conjuntos. Quais relações são essas? Eu vou começar aqui mostrando para você a famosa relação de pertinência. Essa relação aqui é tão importante porque nós vamos usar também mais simbologias aqui. A famosa relação de pertinência. Quando se fala em pertinência, nós vamos usar essa relação sempre. Essa relação sempre vai pertencer para quem? Ela vai pertencer à relação entre elemento e conjunto. Então, quando eu falar em relação de pertinência, nós vamos usar sempre esta relação para falar de um elemento em relação a um determinado conjunto. Como assim, professor? Vamos lá, bem simples. Eu vou citar aqui um conjunto e vou representar ele por enumeração. Vamos supor aqui que esse meu conjunto seja formado pelos números -2, 0, 3, 4 e 7. Pronto. Então, o meu conjunto A, ele tem todos esses elementos. Imagine a seguinte situação. Eu quero saber se o número 0 faz ou não faz parte do conjunto A.
Então, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou usar um símbolo para indicar se o número 0 faz ou não faz parte do conjunto A. E este símbolo vai ser representado por esta letra E. Esse símbolo vai indicar o quê? Que um elemento pertence a um determinado conjunto. E este símbolo aqui, que é o mesmo de pertence, mas com um traço, ele vai indicar que o elemento não pertence ao conjunto. É importante você fixar essa simbologia e ela só é usada para elemento e conjunto. Então, um elemento, ele pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Nesse caso, o 0 faz parte do conjunto A? Com certeza. Então, eu vou dizer que o 0 pertence ao conjunto A. Agora, se eu colocar aqui o número, por exemplo, o número 5. Opa, professor, eu não estou enxergando aqui o número 5 dentro do conjunto A. Então significa o quê? Que o número 5, ele não pertence ao conjunto A. Essa é uma relação bem simples, bem fácil de você assimilar. Da mesma forma, eu posso te dar um conjunto B aqui e eu vou colocar esse conjunto sendo representado exatamente, né, por um diagrama, e dentro desse diagrama eu vou colocar alguns elementos. Então eu vou colocar aqui o elemento 1, o elemento 9 e o elemento 3. E aqui do lado de fora eu vou colocar o elemento número 5, o elemento número 8. O que eu posso perceber? Eu posso perceber tranquilamente que todos os números que estão aqui dentro pertencem ao conjunto B. Então eu sei que o número 1 pertence ao conjunto B. O número 9 pertence ao conjunto B. O número 3 pertence ao conjunto B. Professor, e o número 5 e o número 8? Bom, o número 5, ele não pertence ao conjunto B. O número 8 também não pertence ao conjunto B. Na verdade, eles nem precisavam aparecer aqui fora. Não aparecendo dentro do conjunto e nem sendo citado mesmo fora dele, já é suficiente para você saber que este número ou que este elemento não faz parte do conjunto. Mas é só para ficar essa dica ali para você. E a mesma forma eu poderia representar aqui um número usando, ou melhor, um conjunto, usando a representação dele por extensão. Na representação dele por extensão, nós podemos pensar da mesma forma, para usar o pertence e o não pertence. Já imaginou se eu colocar aqui ó, o conjunto C? O conjunto C vai ser formado pelos elementos x tal que, né? Esses x vão ser números naturais, então eu vou colocar assim, x é um número, né? Eu vou colocar aqui, x é um número maior que 10. Então, qual é a característica dos elementos que fazem parte do conjunto C? São números maiores do que 10. Já imaginou se eu perguntar assim para você? O número 5 pertence ou não pertence ao conjunto C? Ah, professor, 5 ele é menor do que 10 e não maior. Então eu sei que o 5 não pertence ao conjunto C. Ah, professor, mas e o número 17? Pertence ou não pertence ao conjunto C? O 17 é maior que 10? Está dentro dessa característica? Tá. Então, o 17 pertence ao conjunto C. Fica a dica, ok? Bom, importante falar também que além dessa relação de pertinência, nós temos uma outra relação, que é chamada como relação de continência. Então, na relação de continência, ela não vai ser levada em consideração os elementos um por um. Então, na relação de continência, nós temos simplesmente uma relação que funciona apenas entre conjuntos. Então, nessa relação de continência, nós vamos pensar na seguinte ideia. Eu vou comparar um conjunto com o outro. E na relação de continência, nós vamos usar 4 símbolos. Então, a primeira ideia é que nós vamos usar um símbolo aqui com a letra C, como se fosse uma letra C. E esse símbolo, ele vai indicar que um conjunto está dentro de outro, que nós vamos representar pelo símbolo, então, C, e ele vai representar a expressão está contido. E se eu colocar esse mesmo símbolo, só que com um traço,
o traço indica uma negação. Eu vou dizer que um conjunto não está contido dentro do outro. Então, vou colocar uma situação bem prática aqui para você. Por diagrama, nós podemos representar, através de diagramas, eu posso representar a seguinte situação. Eu tenho aqui um conjunto A, representando por diagrama. Esse diagrama pode ser um círculo, um retângulo, um quadrado, pode ser uma figura, né, qualquer, só para relembrar. E eu tenho aqui um conjunto B. Por diagrama, aqui eu estou dizendo para você que o conjunto A está contido no conjunto B. Como é que eu sei? Pelo desenho eu estou vendo que o conjunto B é maior e todo o meu conjunto A está dentro do B. Então eu vou usar a expressão que o A está contido em B. Mas eu poderia fazer essa mesma frase ao contrário, dizendo o quê? Eu poderia dizer em relação do B para o A, a minha frase começou com um conjunto menor. Então eu sempre vou dizer que o menor está contido ou não está contido no maior. Então essa relação aqui sempre vai funcionar do menor para o maior. Então nunca esqueça disso. Agora eu posso também usar uma relação do maior para o menor. E eu vou usar essa mesma letra C, só que virada para o outro lado. Então eu posso usar a letra C para o outro lado para usar a palavra contém. O maior contém o menor. E aqui eu vou usar a expressão com um traço dizendo não contém. Então fica a dica, né, para você não se perder nesse movimento. Como eu poderia então citar esse exemplo aqui, começando do maior para o menor? Eu vou dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Dica! A boca sempre está virada para quem é maior. Sempre. Por exemplo, o B é maior do que o A. Então, o A está contido no B. Olha a boca aberta para o B. O B contém o A. Olha a boca aberta para o B. Professor, tem um exemplo mais fácil para entender essa simbologia de contido e não está contido? Com certeza. Vou te mostrar aqui uma forma para você não errar jamais isso. Pensa no seguinte, vamos pensar numa cidade e num estado. Então, eu vou colocar aqui, ó, como exemplo, a cidade de Florianópolis, ok? Florianópolis é um conjunto. Então, cada pessoa que mora em Florianópolis é um elemento desse conjunto. Então, Florianópolis eu vou representar pelo conjunto F. E Santa Catarina eu vou representar pelo conjunto S, ok? O que eu posso dizer tranquilamente para você? Vou fazer o desenho aqui para facilitar a tua vida, né? Então eu tenho o conjunto S, que é o conjunto formado aqui de Santa Catarina. Santa Catarina é um conjunto, né, de várias cidades. O conjunto F, ele está contido. O F está dentro, quer dizer, Florianópolis está dentro de Santa Catarina. Então o que eu posso dizer? Eu vou dizer que Florianópolis está contida em Santa Catarina. Ou eu também posso dizer que Santa Catarina contém Florianópolis. Ô professor, e se você colocar agora assim, ó, Florianópolis, Santa Catarina, e vamos colocar uma outra cidade aqui. Vamos acrescentar aqui a cidade de Porto Alegre. Pronto, vamos colocar aqui então Porto Alegre. Porto Alegre, professor, faz parte ou não faz parte de Santa Catarina? Bom, Porto Alegre eu vou representar pela letra P e acredito que ela não faz parte. Porto Alegre é um outro conjunto que está aqui fora, não faz parte de Santa Catarina. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que Porto Alegre não está contida em Santa Catarina, ok? Ou vou dizer que Santa Catarina não contém Porto Alegre. Fica a dica, ok? Então, isso aqui é uma relação de continência. É importante você prestar atenção nesses detalhes. Feito isso, agora vem mais uma pequena dica aqui para encerrar esse nosso momento. Quando que eu sei que um conjunto está contido no outro, né? Um conjunto vai estar contido no outro, então eu vou colocar assim, né?
vou colocar essa frase aqui para você, ó. O conjunto A, né, está contido em B, então eu vou ter um conjunto A contido em um conjunto B, vamos escrever ela, né? Então o conjunto A está contido em um conjunto B, se e somente se todos os elementos, né? Todos os elementos de A pertencerem também ao conjunto B. Isso é importante. Então, nós vamos usar essa definição, ok? Então, olha só agora em linguagem matemática, às vezes aparece isso numa prova, aparece num concurso, professor, eu não sei o que está escrito aqui, não sei ler esse negócio. Então vamos lá. A está contido em B. Olha só o que tem que acontecer. Vou escrever aqui em cima que é mais fácil de você enxergar tudo. É uma frase longa, mas é bonita. Essa mesma frase aqui, né? Agora eu vou escrever com linguagem matemática. Ó. A está contido em B. Veja a simbologia matemática. C e somente C. Todo X pertencente a A também pertencer a B, ok? Ó, A está contido em B. Olha essa flechinha aqui, ela indica o C e somente C. Todo elemento X pertencente a A, né, também pertencer a B. Então, se X tem que pertencer a A, né, eu vou colocar aqui também esse X tem que pertencer ao B. Fica a minha dica. Então, A está contido em B, C e somente C. Todo X pertencente a A, também X pertencer a B, ok? Então, fica a minha dica até esse momento, presta bem atenção, volta esse vídeo se for necessário, olha quantas vezes você precisar essa aula, porque isso é muito importante você entender sobre conjuntos. Logo, logo, já vou aqui aparecer com mais algumas dicas para você sobre essa parte também recapitulando, porque afinal de contas é muito importante que esses conceitos não saiam da tua cabeça, tá certo? Então, até os nossos próximos encontros.